Obrigado por você ter acessado este vídeo. E hoje a gente vai falar de um assunto importante para nossas vidas. Nós vamos falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 17, versículo 1. Está escrito assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Lá chegando, no alto do monte, Jesus foi transfigurado. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes tornaram brancas como a luz. E apareceram 2 personagens do passado, Moisés e Elias, e conversavam com eles. Então Pedro disse a Jesus: é bom estarmos aqui. Se queres, eu farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele, pois, ouvi. Quando os discípulos então, quando ouvem a voz de Deus, eles caem de bruço, tomado de grande medo. Aproximando depois, Jesus toca nos discípulos, dizendo: erguei-vos, não temais. Eles então, levantando os olhos, olhando, não viram mais ninguém, senão Jesus. Como é confortador saber que Jesus se preocupa com os que estão aqui embaixo e providencia socorro, providencia libertação, e que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do mundo. É o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20. Os 3 discípulos que foram com Jesus, era só alegria, gozo, vitória, mas aqueles que ficaram sem Jesus estavam em grande apuros. Um jovem endemoniado foi levado até eles e para que fosse curado, mas o diabo estava naquele jovem humilhando-os por não poder expulsar aquele demônio. Escribas, fariseus estariam zombando, criticando daqueles discípulos sem poder. A força do inferno prevalecia sobre os discípulos sem Jesus e sem poder. Ah, como ficar sem Jesus é terrível, porque sem Jesus a tempestade não passa, porque sem Jesus a doença não sara, porque sem Jesus a vitória é só do inimigo, porque sem Jesus o Lázaro não sai do túmulo, porque sem Jesus não temos poder, porque ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas que grande alívio é quando os discípulos olham para aquele monte e vê que Jesus está chegando, Jesus está descendo do monte. Eles sabiam que para Jesus não haveria nenhuma impossibilidade, mas quando Jesus chega e contempla aquela situação constrangedora, humilhante, ele, num desabafo, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis? O que estava faltando para os discípulos de Jesus? Faltava serem revestidos do Espírito Santo do Pai, que somente mais tarde, quando da descida do Espírito Santo em cumprimento da promessa de Jesus, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Hoje, todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma,
são igualmente revestidos desta graça e deste poder. É o que diz João capítulo 16, versículo 7 em diante. Mas Jesus disse que para que nós pudéssemos exercer este poder, tem um segredo que foi por ele revelado. Mateus capítulo 21, versículo 21. Disse Jesus: se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e te lança no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu acho que Jesus está desafiando através desse texto a mim e a você. Quando ele diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece um grão de mostarda? O grão de mostarda colocado na palma da mão, ele é tão minúsculo, ele é insignificante, ele é microscópico. E se a pessoa não tiver boa visão, talvez nem consiga ver o tamanho de um grão de mostarda. Insignificante, minúsculo. Mas Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé minúscula, microscópica, nós vamos dizer para o monte, ergue-te daqui, lança-te acolá, e o monte vai nos obedecer. Qual é a montanha, meu irmão, que nós enfrentamos hoje? Que o mundo está enfrentando hoje, que está trazendo tanta tristeza, tanta morte, tanto sofrimento e tanta apreensão em quase todo o mundo. Milhares e milhares de pessoas já morreram. Sem dúvida nenhuma, a grande montanha nossa hoje chama-se coronavírus. Mas o que Jesus Cristo diz aqui? Se tiverdes fé e não duvidar. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós fazemos uma oração assim, quase que mecanicamente. A gente faz a oração, mas a gente não tem certeza absoluta que Deus vai atender. Mas Jesus Cristo diz aqui que se tivermos, a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para este monte, desraiga-te daqui e transporta para acolá, e o monte vai nos obedecer. É bem verdade que nós temos transportado montanhas na nossa vida. Muitas vezes a gente faz oração em favor de um irmão, por uma doença, por um problema qualquer, talvez um problema insolúvel, e aquilo acaba acontecendo, aquele irmão é atendido, e Deus o socorre, e Deus o livra. São montanhas. Quando Jesus disse, referindo ao monte, ele apontando para aquela montanha rochosa de pedra, Jesus não estava dizendo para aquela montanha que nós transportaríamos, mas montanhas são dificuldades, problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Quantas vezes diante de um sofrimento, diante de uma enfermidade, cujo resultado dos exames é um resultado negativo, sem esperança, mas muitas vezes a oração que nós fazemos, o pedido que nós fazemos em nome de Jesus, aquele problema é resolvido, aquele problema é dissolvido, aquele problema deixa de existir. São montanhas que às vezes passam despercebido em nossa vida, mas que através da nossa oração com fé, nós acabamos transportando aquela montanha, retirando, removendo aquela montanha. 3 coisas podem estar acontecendo quando nós oramos. Ou não estamos orando como convém, ou seja, não estamos orando com fé, ou
não temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, de um grãozinho insignificante de mostarda, para poder fazer o milagre. Ou pode ser também a justiça de Deus para punir a loucura dos homens nestes últimos dias. Nós sabemos do que os homens têm feito irreverentemente, né? Menosprezando Deus e o tratando como um qualquer. No carnaval passado, nós vimos o que fizeram com a semelhança de Jesus. Muitas vezes isso aí vem punição. Mas de qualquer forma, nós precisamos orar com fé, na certeza que Deus estará agindo em nosso favor. E se você tiver uma montanha hoje na tua vida, ore com fé, ore com fé. Jesus Cristo diz lá em Mateus 21, se pedir e não duvidar. É pedir com a certeza que Deus vai agir. E então o milagre acontecerá. Que Deus abençoe, meu querido irmão, ouvinte desta oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.